Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Chegamos à nossa quinta aula do curso Igreja Alinhada. Hoje o tema é soberania de Deus, eleição e responsabilidade humana. Gente, esta é a aula mais importante, tá? De todas. E por quê? Porque é nesse tema que tem muita confusão hoje. Principalmente em igrejas que não têm o hábito de ser uma igreja teologizada, né? Aquela igreja que ama a teologia, que estuda parâmetros teológicos, cristológicos e sociais. Então é muito importante para a nossa aula. Como sempre, nas nossas aulas ao vivo, nós temos os nossos irmãos que estão aqui conosco, estão lá na telinha. Olá, paz do Senhor. Aqui, ó, vou pegar aqui da minha esquerda, sentido horário, né? Horário seria isso. No cantinho de cima ali, Rude e Jéssica. E embaixo ali, o Adriano e uma criança ali que eu não sei o nome. Alguém me apresenta. Deve ser o Netinho, né? Com certeza. Mas alguém depois apresenta. Na janelinha de baixo, pastor Alceni, pastora Fábio, o André e a esposa do André, que eu consegui esquecer o nome. Me perdoe. Me ajuda, Fran. A Ana. E o menininho é o Domi. Tá, fica aí com o microfone aberto me ajudando, Fran. Aí ali é Francine, do lado da Francine, Ezequiel, que veio direto do The Chosen. Coloca o capuz, Ezequiel. Coloca o capuz, ó, vê se não parece Ó, direto do The Chosen. Ezequiel tá na base da Jocum em Curitiba estudando, ele é obreiro da nossa igreja de Barracão. No cantinho ali do lado do Ezequiel, pastor Aju e pastor Eric, e eu tô apostando que a Ju não termina a aula acordada hoje. Olha lá, aí já foi. Barriguinha cheia, banhinho tomado, 1 grau de temperatura, no sofá, cobertor e meia luz, já era. Se você dormiu, eu te perdoo, Ju. Ali em cima, a Sil, que está, acho que na rádio trabalhando, né? Tá lá na rádio. Lá em cima, Kelly, que é esposa do... Ai, Jesus, eu não quero errar o nome. Do Vandrigo, ali Do embaixo. Vandrigo. Ué, mas por que o Vandrigo tá no escuro aqui no meio? Tá trabalhando, tá caçando, tá numa barraca no meio do mato. Tá lá o Vandrigo ali no meio, e do lado do Vandrigo tá o Japinha e a Ju. E em cima o irmão Leandro, que eu não apresentei o irmão Leandro, e a irmã... Denise. Denise, obrigado. Gente, ó, eu tenho até a volta de Jesus para decorar o nome de todo mundo. E eu vou decorar, eu prometo, eu tô bem melhor. Eu tô com 90% de nomes decorados, não é? O pastor Alcini e a pastora Fábio estão na casa do Alexandre, ou o Alexandre e a esposa estão na casa do pastor Alcini? É na casa de vocês? Pode abrir, pastor, o microfone para falar. Eles estão aqui em casa, a paz do Senhor a todos. Eles vieram aqui assistir o jogo. Ah, Eu fiz um legal! filezinho no disco com macarrão. E nós já é perdido por aqui. Que ruim, né? Filezinho no disco, macarrão. Deram sorte pro Brasil, hein? Deram sorte pro Brasil. Deram azar pros alienígenas, que eles não vieram abduzir ninguém. É isso. Também tá entrando o João ali, não é? E o André também, enfim. Vamos lá, vamos para nossa aula, porque hoje a aula é muito, muito, muito importante. Como eu falei no nosso livro Igreja Alinhada, inclusive, quem não tem o livro, quem está assistindo gravado essa aula, eu sempre falo em toda aula a mesma coisa, eu sei que é redundante, repetitivo, mas é importante a gente deixar isso mencionado. Essas aulas estão sendo gravadas para a posteridade da igreja, então novos obreiros, daqui 1 ano, 2, 10, vão poder acessar essas aulas na internet e também irmãos, pastores, amigos, colegas de ministério de outras denominações que não é a unção e poder, que querem ter esse conteúdo também, vão ter acesso a esse conteúdo. E todas essas aulas, elas fazem parte deste livro aqui, Igreja Alinhada, que é o livro de doutrina da unção e poder, um livro de 636 páginas, que soma aí 22 anos de igreja, o nosso estudo dentro da experiência pastoral, da experiência eclesiológica e da teologia, da boa teologia, nós escrevemos esse livro que tem essas lições, tá bom? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, primeiro, o tema soberania de Deus, eleição e responsabilidade humana é, na minha opinião, um dos temas mais importantes para a igreja. Por quê? Primeiro porque salvação, pecado, tudo mais, a gente sabe o beabá.
E é fácil alinhar essas coisas. A gente conta com bons irmãos na igreja que estudam a Bíblia, que amam a palavra. Então é fácil alinhar. Quando alguém sai da linha, assim, vocês entendem, né, irmãos? Às vezes o irmão comete um pecadinho, não é porque ele é um pecador, é porque ele foi mal orientado ou interpretou errado a Bíblia, aconteceu alguma coisa. Não é que ele é um pecador, uma pessoa ruim. Então a gente consegue alinhar, não é? Alguma coisinha ou outra. Agora, esse tema, ele é controverso. Por quê? Porque é nesse tema que a gente fala aquela frase, ué, mas se Deus é bom, por que criança morre? Vocês entendem? Porque está dentro do campo da soberania de Deus. Então muita gente não entende por que acontece o mal na Terra, por que aconteceu aquele atentado lá em Israel, o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, o atentado em Gana, na África, em Uganda, enfim, tantas coisas ruins que aconteceram na China. Se Deus existe, por que tem criança morrendo? Por que tem assassinato? Isso tudo vai estar dentro do campo da soberania de Deus. Por isso que o tema do capítulo 6 do livro, que é a aula 5 aqui para nós, soberania de Deus, eleição, ou seja, a escolha das pessoas e responsabilidade humana, tá bom? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso, inclusive sobre o dogma presbiteriano, o dogma calvinista. Nós não somos uma igreja calvinista, tampouco somos uma igreja arminianista, tampouco somos uma igreja luterana, tampouco somos uma igreja metodista, né, de wesleyana. Nós somos uma igreja equilibrada, moderada, uma igreja alinhada com a palavra. Eu, como fundador da igreja e como teólogo responsável pela doutrina da igreja, eu acho besteira ter uma bandeira de linhagem teológica. Acho besteira mesmo, de verdade. Todo mundo me pergunta, vocês sabem, né? Eu viajo bastante, vou em muitos lugares. Ah, o senhor é calvinista? O senhor... Não, eu até brinco que eu sou carlista, porque eu acho besteira ter uma bandeira. Porque o calvinismo tem muita coisa boa, mas muita coisa ruim. O arminianismo tem muita coisa boa, mas muita coisa ruim. Então a gente tem que entrar no alinhamento com a palavra de Deus, ok? Vamos lá? Começando então por aqui, a dupla verdade bíblica. Já começa com uma questão de tensão. A igreja precisa aprender a sustentar duas verdades bíblicas ao mesmo tempo, sem tentar preservar uma, destruindo a outra. Então isso aqui é uma matéria acadêmica, teológica, profunda, que nós precisaríamos de 6 meses para estudar, tá? Então é claro que eu vou dar pinceladas e trazer esse conhecimento para vocês e provocar na mente o desejo de a entender um pouco mais. Mas sempre que nós temos verdades bíblicas antagônicas, que às vezes soam para nós como opostas, a gente não pode querer que uma destrua a outra. A gente precisa ter o manejo de conseguir equilibrar, sustentar duas verdades sem que haja a destruição ou a anulação de uma pelo perfil da outra. Primeiro, Deus é absolutamente soberano. Esse é o maior ponto de tensão bíblica. Deus é soberano, mas o ser humano é responsável. E aí as pessoas vão dizer, mas se Deus é soberano, por que eu tenho obrigação de ser responsável pelo que eu faço? Não é assim, tipo, só vai acontecer se Deus quiser, só vai nascer quem Deus quiser, só vai morrer quem Deus quiser. Se eu fui para aquela cidade, deu tudo errado, é porque Deus queria, é a vontade de Deus. Não soa, soberania não soa assim para vocês? Não é? Não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de Deus. Tem até frases que não são bíblicas, que as pessoas até atribuem a uma verdade bíblica, nesse tema de soberania, tá bom? Mas a soberania, ela é o ponto principal da palavra, porque Deus é criador dos céus e da terra. E o soberano está acima de todos, não há ninguém acima do soberano. Então a soberania, sim, ela é o ponto principal da existência de Deus. E todo bom teólogo entende a soberania de Deus. Mas nós vivemos uma raça humana caída, que resolveu tomar as rédeas da situação e dominar a si mesmo. E aí entrou o campo da responsabilização humana. Então, essas duas verdades, elas sempre vão ser tensionadas pelo pensamento comum. E aí, eu já falei para vocês sobre o crente profissional, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o cristianismo popular, tá? O cristianismo popular é aquele que as pessoas aprendem as coisas de Deus na prática eclesiástica, tá?
Então, no latim é um termo chamado prax ecclesiae, que é a minha vivência da comunidade cristã local. Peguem comigo esse exemplo. Uma igreja que ora errado. Alguém aprendeu a orar errado, evangelizou um povo, abriu uma igreja e sempre ensinou esse povo a orar errado. E essa igreja está lá há 100 anos orando errado. E não tem um teólogo, não tem um pensador, não tem um questionador que fale assim, mas por que vocês oram errado? Não tem, ninguém. Então, essa prax ecclesiae faz com que as pessoas se tornem cristãos populares, tá? É mais ou menos a tua avó que falava pra você que você tava com dor de barriga, ela fazia um chá de não sei o que com não sei o que. Ela não é bioquímica, biomédica, ela não é... mas o conhecimento popular, né? Ah, tá com coceira. Pega... eu sou péssimo nisso, mas pega lá arruda, espinheira santa, não sei o que, faz um chá e passa no braço, não sei o que. Sabe, aquele medicina popular, conhecimento popular, que às vezes dá certo, que não tem fundamentação científica nem teórica, mas que dá certo. E existe o cristianismo popular, tá? Que é aquele cristianismo que, aos olhos da teologia, é uma loucura. Por exemplo, pastora Nadir na internet, a velhinha que vai toda semana pro inferno, né? Que tem revelação pro inferno e tal. Eu acho de verdade que ela tem algum transtorninho que ela precisa tomar um comprimidinho todo dia, de manhã e um de noite. Eu acho. Mas ela pode ser só uma cristã popular, que cresceu num meio extravagante, profético, revelatório, que nunca estudou a Bíblia de verdade. Não teve uma vez saindo no Fantástico um pastor que interpretou um texto da Bíblia errado e cometeu um pecado com o vizinho. Por quê? Um cristão popular. Pega a Bíblia, lê de qualquer jeito, interpreta de acordo com a sua própria cognição, seu próprio conceito pessoal, com a sua própria opinião, e acaba gerando isso. Então, a soberania está dentro desse campo do cristão popular. O cristianismo popular entende soberania de forma muito errada, e hoje a gente vai tirar isso de uma vez por todas. Então, Deus é absolutamente soberano. Ele governa a criação, a história, a salvação e a consumação final. Nada escapa do seu domínio. Deus não é surpreendido nem frustrado. Qual que é o ponto de tensão? Que o ser humano é responsável. A Bíblia chama pessoas ao arrependimento, ordena a pregação indiscriminada e responsabiliza o homem por sua incredulidade e rejeição. O problema começa quando a lógica humana tenta eliminar a tensão. Essa tensão desses dois pontos, do ponto 1 e o ponto 2. A Escritura não nos convida a escolher entre soberania e missão. Ela nos ensina a crer ou a entender as duas coisas. Então, qual que é o conselho eterno de Deus? Não é? Esse conselho para nós. Isaías 46 do 9 e o 10. O meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Deus não apenas conhece o futuro, ele governa a história. O mal e a rebeldia humana jamais frustram o seu propósito final. Ou seja, não importa quanto a maldade avance na terra, não importa quanto Satanás consiga enganar as pessoas e ter satanistas, adeptos, feiticeiros, bruxos, subversores e pessoas loucas e anarquistas, não importa. Comunistas, não importa. O final já está decretado que todos eles vão para o inferno e o diabo vai ser vencido. Pronto. Isso é o sinal da soberania de Deus. Independente do que acontece nesse jogo da vida, o final dessa partida já está decretado por Deus, porque ele é soberano. Não tem como, em algum momento, o diabo vencer, no final das contas, porque Deus é soberano. Não tem como, em alguma hora, mudar o que já está pré-estabelecido nas Escrituras, porque Deus é soberano, ok? Então isso, quando vocês pensarem em soberania, vocês foquem que Deus já pré-estipulou o fim das coisas, porque ele é soberano. Só alguém soberano consegue fazer isso. Nenhum de nós consegue fazer isso. Eu posso dizer para vocês, olha irmãos, eu estou indo aí no culto amanhã, e pode acontecer um contratempo, um problema, e eu ter que me desculpar e falar, irmão, eu queria muito, estava até planejado, mas eu acabei não conseguindo sair de casa, eu não consigo chegar a tempo no culto. Pode acontecer. Por quê? Porque eu não sou soberano, mas Deus
Se ele falou, vai acontecer. Então a soberania prediz isso. Romanos 8, 28 a 30, que é a cadeia da salvação. Deus conheceu de antemão, predestinou, chamou, justificou e glorificou. A salvação não começa no acaso, está enraizada no plano de Deus para nos conformar a Cristo. Ou seja, quando você pega Romanos 8, do 28 ao 30, lá mostra a cadeia da salvação, né? Que Deus já nos conheceu de antemão, que Deus já nos predestinou, nos chamou, justificou. E isso aqui Calvino usou como base para dizer que tem gente que nasceu para ser salvo, tem gente que nasceu para ir para o inferno. Deixa eu perguntar para os irmãos, quantos entendem qual que é a premissa da predestinação pelos calvinistas? Alguém entende isso? Segundo os calvinistas, todos os que nasceram, e os que vão nascer ainda, já nascem predestinados, ou seja, tem um destino prévio já formado. E não adianta, você pode pregar para o cara que foi predestinado ao inferno, que ele nunca vai se converter. E você pode, e o cara que foi predestinado ao céu pode beber, pode se drogar, pode se prostituir, que não adianta, que um dia antes dele morrer, ele vai voltar para Jesus e ele vai para o céu. E isso é um problema teológico, porque daí eu não evangelizo mais ninguém. Por que eu vou ficar quebrando minha cabeça para evangelizar, sustentando missionário no campo? Nós estamos perdendo dinheiro, mas vamos gastar com a gente. Entendeu? Então, o calvinismo não tem o menor sentido. O calvinismo tem tantos absurdos, né? Eles batizam crianças. Sabe por que o calvinista batiza criança? É bonito ver pessoas como Augusto Nicodemos, né? Tão nobre, tão douto, né? Um doutor em teologia, tentar explicar o porquê que eles batizam crianças. Eles fazem uma associação à circuncisão judaica. Que a circuncisão era o 8º dia e o batismo tem que ser também, porque o batismo na nova aliança é a circuncisão da primeira. Em lugar nenhum da Bíblia você vê Jesus, um apóstolo, qualquer pessoa no Novo Testamento citar isso. Nenhum. Se fosse de fato algum apóstolo falaria, né? Vamos batizar crianças porque a gente não circuncisa mais, agora vamos batizar. Você não vê em lugar nenhum, mas dentro do calvinismo eles ensinam isso. Então o calvinismo não é uma linguagem ou não é uma linhagem teológica confiável, na minha opinião, ok? Então a predestinação para o calvinista é isso. Você foi predestinado para ir para o céu, você vai para o céu, aconteça o que acontecer na sua vida, não importa, você vai para o céu, e você foi predestinado para ir para o inferno, pode parar de pregar para ele, porque ele foi predestinado para ir para o inferno, ele nasceu para ir para o inferno. Faz sentido isso para vocês? Nenhum, né? Zero. Zero. Porque daí você desiste de orar pelas pessoas, né? Você se conforma. Então, esse é o grande problema do calvinismo. E aí eles usam essa cadeia de salvação aqui, leiam Romanos 8, 28 a 30. E Efésios 1, do 13 ao 14, que é um texto mais longo, são os escolhidos em Cristo. Fomos predestinados para adoção e santidade antes da fundação do mundo. A eleição bíblica deve produzir adoração, humildade e nunca orgulho. Então, se você tiver uma Bíblia aí e puder abrir Romanos 8, 28 ao 30, a gente vai ler juntos. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Romanos 8, do 28 ao 30. Deixa eu só tirar essa corzinha aqui e colocar uma corzinha amarela. Aqui. Eu vou colocar na tela para vocês aqui. A minha Bíblia. Então tá lá. Como sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou, tá? E aqui você vai ver Efésios 1, 5 sendo marcado, que a gente vai ler daqui a pouco. Para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Ok? Agora Efésios 1. Cadê? Não. Vamos abrir Efésios aqui, né? Efésios 1. Do 13 em diante.
Tá na tela para vocês aqui. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aqui você já vê que Deus nos escolheu nele para sermos santos. Não é que ele nos escolheu uns para ser salvos e outros não, para sermos santos. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus, segundo o propósito da sua vontade. Aqui está ligado a Romanos 8, 29, que nós lemos agora, e também Gálatas 4, 5, e também João 1, 12, todos aqueles que o reconheceram foram chamados filhos de Deus. Verso 6, para louvor da sua glória, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo seu seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que significa isso? Convergir nele. Significa que tudo é nele. Começa nele, vai até ele na vida de um cristão. Tudo converge, tudo verte, afunila em Jesus. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo, da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então a gente vê aqui nessa leitura que nós fomos predestinados para a adoção e santidade antes da fundação do mundo. A eleição bíblica deve produzir, então, essa adoração. Não é que Deus nos predestinou, uns para ir para o céu, outros para ir para o inferno. Nos predestinou para nós adorarmos ao Senhor. Por isso que a igreja precisa, de fato, evangelizar. E aí vem, então, o chamado ao arrependimento e à fé. E esse chamado, ele tem que ser de uma responsabilidade inegável, ok? Então, primeiro quadradinho no canto esquerdo de vocês, a pregação exige resposta. Toda pregação exige resposta. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação exige uma fé confessional. Quando a gente quer que a ação de Deus aconteça sobre a vida de alguém, seja da nossa vida ou de alguém que a gente ora, intercede, que a gente ama, na igreja, que a gente evangeliza, nós precisamos explicar que a salvação, ela vem de uma fé confessional. Eu preciso confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. Não adianta apenas eu falar que eu creio em Jesus, que eu sigo Jesus, que eu amo Jesus. Hoje em dia tem muita gente fã de Jesus. Tem muita gente seguidor de Jesus. Tem muita gente que dá like para Jesus, né? Na linguagem aí da rede social. Mas não confessa Jesus como Senhor. A partir do momento que eu confesso Jesus como Senhor, Ele comanda a minha vida. Então eu estou trazendo a soberania de Deus sobre a minha vida. Lembra da primeira tela, o ponto de tensão. Eu não estou anulando a responsabilidade humana, a minha responsabilidade. Mas eu estou trazendo a soberania e o senhorio de Jesus Cristo. A soberania divina não anula a urgência da pregação do evangelho, ok? Segundo quadradinho, o desejo de Deus. 1 Timóteo 2, do 3 ao 6 e 2 Pedro 3, 9. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A igreja deve pregar a todos indiscriminadamente. O que significa isso? Não importa a raça, cor, classe social, a igreja precisa pregar a todos. Vocês vão encontrar no livro A Igreja Alinhada, na página 198, os textos bases
para esse entendimento que eu quero que vocês leiam depois, tá bom? Deuteronômio 29, Isaías 46, 9 a 10, João, e aí por diante vocês vão ver todos esses textos que eu estou falando aqui. Como a aula ela tem a tendência de ser um pouco mais reduzida, eu não vou usar todos os textos, mas vocês precisam acompanhar no livro, para que tenha mais riqueza o conhecimento de vocês. E aqui, a cooperação na santificação, Filipenses 2, do 12 ao 13, desenvolvei a vossa salvação, porque Deus é quem efetua em vós. A partir do momento que eu preciso desenvolver a salvação, é porque eu recebo a salvação como um dom gratuito, como uma dádiva de Deus, porém ela não é algo inerte, ela é algo em movimento. A salvação, ela acompanha o movimento do seu crescimento como cristão. A gente começa tomando leite espiritual, a gente precisa se alimentar de alimento sólido. A gente começa como meninos e a gente vai chegar à estatura do varão perfeito. A salvação, ela está em movimento, ela não é estática. E nós precisamos desenvolver a salvação. Essa é uma outra prova de que a predestinação, ela não faz sentido. Porque se eu preciso desenvolver a salvação, por que raios eu fui predestinado? Então a predestinação, de fato, não faz sentido algum. Então, qual é o princípio do mistério bíblico, né? Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. Então, toda vez que você encontrar na Bíblia um mistério, você não está encontrando uma contradição. Haverão textos que você vai ler e você vai dizer, eu não consigo entender isso aqui. Você vai pedir para o seu pastor, ele vai falar, olha, irmão, eu não consigo trazer um conhecimento, um entendimento mais amplo sobre esse texto. É um mistério para mim. Não significa que está errado, que é contraditório. Significa que é uma verdade revelada parcialmente, cuja profundidade excede nossa compreensão lógica total. Existem coisas que a gente só entende com o passar do tempo, não é? Eu que atendo muito crente, a maioria dos crentes tem uma tendência natural, tá? E não está errado, a espiritualizar tudo. Então, se ele vê uma coisa, um fenômeno, que ele não tem uma explicação racional, ele vai levar para o lado espiritual. Ele vai espiritualizar. Vai achar que é um demônio, vai achar que é um mistério, e etc. Tá bom? Então, isso é uma tendência natural do cristão. Mas existem coisas que, de fato, são mistérios que ainda não estão revelados a nós e que vão sendo revelados parcialmente. Veja, a cruz como o maior exemplo. Atos 2:23. Cristo foi entregue pelo determinado desígnio de Deus, mas os homens que o mataram são responsabilizados como iníquos. Soberania e responsabilidade no mesmo evento. É uma pergunta que todo acadêmico de teologia sempre faz ao seu professor no componente de soberania. Tá, mas tudo bem, Deus é soberano, é. A vontade de Deus é soberana, é. Não era Deus que queria que Jesus Cristo fosse morto por nós? Sim. Por que Deus condenou quem matou ele? Porque é responsabilização humana. Por que Judas, não é? Foi condenado e é condenado até hoje pela igreja? Eu tenho uma visão bem ampla sobre isso, mas porque ele traiu Jesus. Se Judas tinha que trair, se alguém não traísse, como é que Jesus... Soberania e responsabilidade no mesmo evento. Qual que é a postura da igreja, então? A função da igreja não é especular sobre o que Deus não revelou, mas obedecer ao que ele revelou. A humildade teológica é reverência e não fraqueza. Quando a gente fala, olha, eu não entendo sobre esse assunto e eu não quero versar sobre ele, não é fraqueza, não é falta de conhecimento. É humildade. É falar que de repente, esse tema não é para agora, a gente precisa entender. Então, vão haver temas que a gente não vai conseguir debater. Debate ao longo dos séculos, tá bom? No livro tem uma parte muito interessante, então eu deixei aqui só um pedacinho, mas no livro a gente fala bastante sobre os pensadores ao longo dos séculos, ao longo dos primeiros anos da igreja, primeiros séculos, depois da Idade Média. Então, lá na igreja primitiva, não via contradição.
pregava a salvação como dom absoluto da graça, exigindo simultaneamente arrependimento e fé. Era mais puro, era inicial. Depois, Agostinho versus Pelágio. A gente falou sobre pelagianismo e sobre a filosofia de Agostinho numa das aulas passadas. Pelágio enfatizava a capacidade humana autônoma, ou seja, Agostinho, ele achava que o homem tinha por si uma capacidade dada por Deus e cada um tinha responsabilidade por essa capacidade. Eles eram autônomos. Já Agostinho defendeu a incapacidade racional humana após a queda e a necessidade absoluta da graça transformadora. Para Agostinho, o homem, a partir do Éden, o homem antes do Éden, Adão e Eva, e obviamente filhos e filhas que eles já tiveram no Éden antes da queda, que esse é um erro também de interpretação do cristianismo popular, tá? Que o cristianismo popular lê Gênesis como se tivesse tudo acontecendo numa semana, né? Na segunda-feira Deus criou o homem, daí na terça ele criou a mulher, na quarta a mulher conversou com a serpente e caiu, na quinta Deus culpou eles, na sexta nasceu Caim e Abel, no sábado Abel matou Caim, Caim matou Abel, e no domingo todo mundo foi expulso. Não, entendeu? Não é assim que acontece. Foram muitos anos, centenas de anos. Só que a Bíblia é condensada na Gênese, porque não tem como você escrever um livro contando a história do início da humanidade, com genealogias, com histórias individuais, porque vai acabar ficando um livro gigantesco. E detalhe, tá? Na época que Moisés escreveu o Gênese, o idioma hebraico, ele era bem inicial. Então ele era quase como um aramaico cuneiforme, era difícil escrever o hebraico. Então não tinha a semântica que nós temos. Então, veja, olha a frase que eu compus aqui para vocês. Era quase como que um aramaico, era quase como um aramaico cuneiforme, porque era um idioma que não tinha semântica. Veja, todas essas ligações sistêmicas da língua portuguesa eu consigo falar, porque é uma língua que tem semântica. O hebraico não tinha. Hoje o hebraico moderno tem. Naquela época não tinha. Então, para escrever um contexto histórico era muito difícil. Por isso que todo o texto de Gênesis é quadrado. Ele começa assim: a serpente, o mais sábio dos animais, disse à mulher. Começa assim do nada. Como assim que a mulher conversa com a serpente e ninguém me avisou antes? Porque o texto é sempre quadrado, não tem começo. Ele já vai direto ao ponto, porque era difícil escrever. A literatura era difícil. A língua era difícil. Mas Adão e Eva Adão foi criado, bababá, dormiu. Deus fez a Eva. Então, o tempo de Adão ser criado e Eva é bastante tempo, tá? Adão ficou sozinho muito tempo, porque ele estava dando nome para os animais, tá? Muitos animais. Aí depois ele ficou só. Aí Deus fez Eva. Aí Deus deu uma ordem: crescer e multiplicar. Então eles começaram a crescer e multiplicar. Ah, mas Caim e Abel não foram os primeiros filhos de Adão e Eva? Provavelmente não. Muito certo que não. Quando Eva pecou com a serpente, Eva já tinha dado luz muitas vezes, porque a Bíblia fala que o pecado de Eva trouxe uma consequência. Multiplicarei as dores do parto. Se ela nunca tivesse tido um parto, como que Deus ia multiplicar 0 por 0? Então, ela já teve partos. E doía, pouco, mas doía. E agora a consequência do pecado dela era a multiplicação da dor que ela sentia no parto. Então, sim, Adão e Eva foram feitos casal. Depois disso, eles tiveram muitos filhos. E os filhos foram criando clãs. E naquela época não tinha incesto, era o início da humanidade. Foram criando clãs, e aí ela pecou, aí eles foram expulsos do jardim, porque Adão e Eva moravam no jardim, eles cultivavam o jardim, mas os filhos que iam fazendo famílias iam povoando a terra, porque qual que era a ordem de Deus? Crescer e multiplicar e povoar a terra. Tem gente que acha que Adão e Eva ficaram no jardim e ninguém nunca saiu. Um pastor me perguntou uma vez, mas quem que era a mulher que Caim casou depois que matou Abel e foi para a terra de Avilar? Eram parentes, descendentes. Mas como que eles estavam fora do jardim? Mas tu não lê a Bíblia? Na Bíblia está dito que Deus falou: crescer e multiplicar e povoar a terra. Os filhos cresciam, casavam e iam embora, iam povoando a terra. Quem ficou no jardim até o pecado foi Adão e Eva. Tá? O jardim era uma localização geográfica, hoje é mais ou menos onde é o Iraque e o Kuwait. Mas era na Mesopotâmia. E eles iam povoando a terra, povoando a terra, povoando a terra. E aí, então, você percebe que, voltando, né, para o cristianismo popular, a interpretação das pessoas sempre é muito equivocada. Então, o que acontece? Agostinho acreditava que até a queda de Adão e Eva, toda a humanidade era perfeita. Então, Adão, Eva e tantos filhos que eles tiveram. E os netos, bisnetos, tataranetos, né, que foram nascendo dos filhos, meninos e meninas iam casando, tá?
eram irmãos nas primeiras gerações, depois tios e sobrinhas, enfim, primos e primas, iam casando, multiplicando, virando humanidade. E Augustinho acreditava que todos eram perfeitos. Até o dia da queda. Quando a queda aconteceu, o pecado entrou na humanidade e eles perderam uma capacidade de ser autônomos. Então, na visão de Augustinho, que era a discussão dele contra a teologia de Pelágio, a queda trouxe a necessidade absoluta de uma graça transformadora, tá? Eu na verdade, assim, eu não pendo nem para um nem para outro, obviamente muito menos para Pelágio, mas eu não acredito que o homem era perfeito e tal, eu não acredito nisso. Mas muito provável que teve uma quebra de capacidade, muito provável que sim. Depois vem a reforma, Lutero, a gente está falando agora do século XVI, 1515 a 1517, depois Lutero, Calvino, 1530 e alguma coisa, 33, 32, o resgate da salvação unicamente pela graça, porque daí a Igreja Católica começou a vender indulgências, você pagava a salvação do teu parente que já estava morto, que pela Bíblia já deveria estar no inferno, mas a Igreja Católica criou a ideia do purgatório, então não, seu parente não foi para o inferno, está purgando, você pode pagar uma indulgência e a gente sobe ele para o céu. Opa, uma boa ideia. Então começou com essas movimentações, e aí é sola gratia, as 5 solas, né? E uma delas é a sola gratia, o que é? A salvação vem apenas pela graça. E aí então Lutero, ele traz de volta isso através da reforma protestante, sistematização da soberania de Deus para combater o mérito humano e garantir que toda a glória seja de Deus, de Cristo. E aí aqui, em Lutero e Calvino, começou o problema do entendimento da soberania de Deus, porque eles penderam tudo pro lado de cá. Ou seja, o que era favor de Deus mediante a ação humana, eu pago uma indulgência, eu mando pagar uma missa para rezar uma missa, eu compro relíquias, eu dou dinheiro para os cavaleiros templários e lutar lá em Jerusalém e tirar de volta do domínio dos mouros, tudo valia para salvação. Agora eles penderam para o outro lado do barco. Nada, é só a graça e Deus é soberano. E se uma criança morrer é porque a vontade de Deus é ela morrer, se uma criança foi abusada é porque Deus queria que ela fosse abusada e pendeu para o outro lado. Então, quando você pensa em soberania hoje, muita gente tem a visão calvinista da soberania, luterana da soberania, de que tudo o que acontece na terra é a vontade de Deus. E não é, queridos. Não tem como ser. Porque senão eu vou ter que assumir que alguém que teve um sofrimento terrível na sua vida é porque Deus queria que você sofresse. Não é? Claro que eu não vou tirar aqui que o sofrimento humano às vezes é necessário, é uma forma de punição, uma forma de trazer para o caminho, mas o inocente sofrer a troco de quê? Uma criança morrer doente. Você acha que Deus quer que essa criança esteja morrendo, doente, ou que morreu? Claro que não. Então, quando você pensa em soberania, você começa então a escapar da responsabilização humana ou das questões naturais. Não é? Naturais. Eu sou mentor de muita gente, tem muita gente que me procura em mentoria com um tema, uma demanda própria. Olha, eu estou passando por uma dificuldade financeira, eu estou falindo, minha empresa está quebrando e tal. E eu sei que é uma maldição, eu quero que o senhor me ajude a achar o furo da bala. Eu analiso a vida do irmão. O irmão é bom, é uma boa pessoa, é fiel a Deus, dá dízimo, oferta. Só que naquela área ele é ruim. Ele não se modernizou. Aquela área de trabalho dele, todo mundo já está no digital, está no online, está no GPS, no chat GPT, não sei o que, IA, e ele está na cadernetinha com a caneta Bic ainda. Não é culpa de Deus, do diabo, é culpa dele. Ele ficou parado no tempo dizendo assim, Deus vai mandar a provisão. Deus até mandou, por graça, por misericórdia. Só que chegou uma hora. Sabe a história do pastor que estava na igreja, que começou a enchente, né? Que o pastor estava na igreja, começou a encher, todo mundo indo embora, subindo a água, e todos os irmãos iam falar, pastor, sai, que vai cobrir tudo aqui. O pastor, não, Deus vai me salvar, Deus prometeu, é a casa do Senhor. Aí a água chegou, o pastor subiu no púlpito, e os irmãos vinham, pastor, sai. Não, Deus vai me chamar. Aí a água subiu no telhado, ele subiu no telhado, vieram os irmãos com bote, mandaram um bombeiro com bote. Pastor, vem. Não, Deus vai me salvar. Veio um helicóptero. Pastor, vamos, chega, a água vai cobrir o telhado. Ele, não, Deus vai me salvar. Aí cobriu o telhado, o pastor morreu afogado. Aí o pastor chegou no céu e falou que chegou bravo com Deus, falou, pô, Senhor, eu te servi tantos anos, o Senhor não me salvou. Aí o pastor falou, pô, eu mandei o irmão Joaquim, eu mandei a irmã Cicinha, eu mandei os irmãos de bote, eu mandei bombeiro de lancha, eu mandei um helicóptero, filho de Deus.
E tu não ouviu. Tá entendendo? Soberania e responsabilização. Tem coisa que somos nós que temos que fazer. E não ficar parado com a minha cadernetinha e meu papel e minha caneta azul Bic, enquanto tá todo mundo no digital lá e eu falando assim, não, é porque Deus me ama. Deus te ama, irmão, mas tu tem que se coçar. Então, a pessoa que tem um pensamento filosófico equivocado, ele vai pender para a soberania em todas as situações da vida. Quando dá uma desgraça, não é porque é vontade de Deus, quando acontece uma coisa boa é vontade de Deus, quando ele dá errado é porque é vontade de Deus, e fica nessa onda de que tudo é vontade de Deus. Só que Deus te deu responsabilização também. E essa é a tensão bíblica, talvez mais importante que nós temos na existência da igreja. E aí vem para cá, então Lutero e Calvino penderam para o outro lado, né, na soberania total, e aí vem para cá, Armínio e Wesley, tá? Armínio do arminianismo, dos assembleanos, e Wesley, wesleyanismo da metodista, Calvino dos presbiterianos e Lutero dos luteranos, tá? A ênfase, então, arminianismo e wesleyanismo, ênfase na graça preveniente, que capacita o homem a crer, e na responsabilidade humana perante a aceitação ou rejeição do evangelho, que é mais ou menos para onde a gente vai, porque nós somos de base batista, a gente não é nem calvinista, nem arminianista, nem o fundador das igrejas batistas é John... tá no livro. Esqueci o nome agora, mas ele seguia mais ou menos essa linha aqui, tá? Meio arminianismo, meio wesleyanismo, tá bom? Então, nossa identidade principal não é um sistema teológico, mas é Cristo, a palavra e o evangelho. Os rótulos não podem definir o corpo. Então, aqui vocês tiveram mais ou menos um debate simplificado ao longo dos tempos, que vocês vão encontrar com bastante explicação no livro, no capítulo 6. Aí, a partir da página 210, tá? É bem legal. Tem o sínodo de Dort, acho que eu coloquei na tela aqui. Não, vai estar na próxima, tá? Mas é bem legal. Ó, tem a tradição batista aqui. Tá tudo aqui para vocês verem. Vamos lá. Cadê a Ana? Que a Ana não tá aí hoje, né, André? Para me ajudar nas páginas, né? A Ana que me ajuda, que fala, a página tal, pastor. Cadê, André? Cadê? Pode falar. Ela tá meio doente, pastor. Oh, vamos orar pela Ana. A Ana é secretária da turma aqui, gente. Foi empossada. Vamos lá, então? Síntese doutrinária, compreendendo os atos de Deus. Então, ali no primeiro quadradinho, a presciência. Deus é presciente. Ele sabe as coisas antes que as coisas aconteçam. Deus conhece perfeitamente todas as coisas e não aprende o futuro. Biblicamente, conhecer também carrega um profundo sentido relacional, de relacionamento, de uma escolha amorosa e compromisso em Cristo. Então Deus é presciente. Predestinação é o propósito de Deus estabelecido antecipadamente. O alvo não é uma mera lista fria de salvos, mas sermos conformados, né? A forma alterada para ter uma nova forma. Isso é conforme, tá bom? Forme é a primeira forma. Eu altero, eu fico conforme. Por isso que a gente usa o termo conforme disse João. Então, conformado, você foi moldado. Conformados à imagem de Cristo em Romanos 8:29, para o louvor da sua graça. Eleição, a escolha graciosa de Deus sempre conectada a Cristo e a missão de Cristo. Nunca deve ser tratada como privilégio egoísta, tipo, eu fui eleito por Deus, mas deve produzir gratidão, santidade e humildade. E chamado eficaz e graça. A igreja faz o chamado externo, pregação a todos, que não pode ter nenhum tipo de barreira. O Espírito Santo faz o chamado interno, para aquele que ouve o evangelho, que é eficaz, operando o novo nascimento em favor de pecadores que não merecem. O nome disso é graça. Compreendendo, então, a resposta humana, fé e arrependimento. A fé não é um mérito ou obra humana que compra a salvação. É um ato de lançar-se sobre Cristo. É a resposta exigida pelo evangelho, integralmente capacitado pela graça.
O que é segurança na salvação? Soberania oferece profunda segurança. Deus guarda e aperfeiçoa a sua obra. Contudo, essa segurança verdadeira gera perseverança e santidade, e não relaxamento moral. Ah, eu posso ficar tranquilo, porque eu estou salvo mesmo, posso fazer o que eu quiser. Já viram a frase, uma vez salvo, sempre salvo? Isso é um relaxamento moral. Tá? Presbiteriano fala isso. Nós não acreditamos, irmãos. Vocês estão salvos hoje? Aquele que está de pé, curte para que não caia. Não tenha relaxamento moral. Vou tomar uma aguita aqui. Vamos lá. Responsabilidade real. O homem responde pessoalmente a Deus por sua incredulidade, por rejeitar a verdade e por suas obras. A Bíblia adverte seriamente: não endureçais o vosso coração. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós somos responsáveis, sim, por todos os nossos atos, palavras e pensamentos. E evangelização urgente. A eleição divina não é uma barreira à missão. Por exemplo, para que eu vou pregar? Para que eu vou ser missionário se Deus já tem uma lista de eleitos? Não faz sentido. É a garantia absoluta de que a missão terá frutos. Pode ir, porque você vai encontrar gente que vai entregar a vida deles para Jesus. Pregamos a todos com confiança de que Deus é poderoso para salvar. Vamos lá para as distorções teológicas, né? Os dois extremos a evitar. Atenção aí, igreja. O primeiro, os abusos da soberania, e o segundo, os abusos da liberdade. Nos abusos da soberania, fatalismo e determinismo. Tá? O fatalismo e o determinismo são dois problemas teológicos que a gente tem que enfrentar. Acreditar que orações, evangelismo e obediência não importam. Tratar Deus como uma máquina lógica e impessoal, sem amor ou relacionamento. Então, esse determinismo a gente tem que tirar da igreja, porque nós entendemos que nosso Deus é um Deus vivo. Evangelização enfraquecida. Qualquer doutrina que diminua a urgência da grande comissão foi mal compreendida. Abuso da liberdade. Humanismo teológico, colocar o homem no centro, tratando a salvação como dependente de mérito, capacidade autônoma ou técnicas humanas. Até um pouco tempo atrás, uns 15 anos atrás, a gente só via isso no espiritismo, né? Hoje você vê dentro de igrejas da hipergraça, tá? O culto à personalidade, o humanismo muito forte dentro da igreja, né? O antropocentrismo, o culto ao homem. Nunca isso pode acontecer com a gente. E manipulação emocional, acreditar que conversões dependem de truques retóricos, pressão psicológica, música emocional, programação neurolinguística, frases de efeito, bababá, bababá. Conversão acontece através da pregação do Evangelho de Cristo, que é externa, e do convencimento do Espírito Santo, que é interno, que produz o novo nascimento. A gente não pode esquecer isso. Raiz do problema, o orgulho. Estudar temas profundos para vencer debates, esmagar mãos com rótulos e promover arrogância. A boa teologia deve terminar em doxologia, que é adoração, e não em divisão. E é por isso que eu não vou em debate, em podcast, calvinistas versus arminianistas. Já fui convidado para muitos, irmãos. Muito obrigado. Não faz sentido. Vamos falar de soberania, batalha espiritual e missão? Não é? Essa imagem ficou muito bonita, por quê? Porque eu vos chamo para ser ovelhas no meio dos lobos, né? E parece que é um chamado para a morte. Porque uma ovelha, a não ser que seja uma ovelha ninja. Vocês lembram das tartarugas ninja? Se tiver umas ovelhas ninja, né? Aí pode ser que sim. Aí o pastor é o mestre Splinter e vocês são as ovelhas ninja. Era o Rafael, o Donatello, o Michelangelo e... Rafael, Donatello, Michelangelo? Ah, quem lembra? Você lembra? Tudo bem, não tem problema. Aí vai ter aí as ovelhinhas ninja. Mas a verdade é que nós entendemos que Deus nos chamou mesmo. Nós temos um chamado, uma eleição. Então essa eleição nos preserva. Veja um exemplo. Ó. O dualismo é um erro teológico. Deus e Satanás não são forças equivalentes em disputa. Deus é criador, Satanás é criatura caída, para piorar ainda. Cristo está acima de todo principado, como diz lá em Colossenses 2. Então esse dualismo não existe, tá? Ah, botar no ringue lá para lutar Deus e o diabo. Isso aí é coisa de oriental. O yin yang, dualismo, o cristianismo não vive dualismo. Proteção contra o medo. A soberania de Deus protege a igreja do pânico espiritual. Os demônios não governam. Eles atuam apenas com permissão e limites estritos.
como lá em Jó e Lucas 22. E aí é o que eu falo para todo mundo. Irmão, você viu um trabalho de magia negra na rua? Repreenda em nome de Jesus, cancele todo o poder em nome de Jesus, desfaça, joga no lixo. Ai não, credo, misericórdia, o cara chega a se benzer, vira até católico. Deu misericórdia, não sei o quê. Aí que entra a soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as trevas. E você, estando na luz, você é um agente da soberania de Deus naquele momento. Então a soberania de Deus nos dá segurança. Vai sem medo. Eu falo isso pra todo mundo. Ai, pastor, você tem medo de demônio? Eu tenho medo de gente, não tenho medo de demônio. Demônio eu não tenho medo, não é? Demônio, se o demônio começar a falar, você manda ele calar a boca em nome de Jesus, ele cala. Agora tem gente que você manda ficar quieto, não fica, entendeu? Tem gente que é pior que o demônio. Essa é a grande verdade. Então, o grande lance é que a soberania te protege. A soberania de Deus. Quantos testemunhos vocês já ouviram, gente? De crente se dar bem numa situação porque a soberania de Deus protegeu ele. Outro ponto, responsabilidade na libertação. Mesmo sob opressão, o ser humano é chamado à fé, ao arrependimento, à renúncia do pecado e a resistir ativamente ao diabo. E a base inabalável da missão é o id, né? Jesus disse, toda autoridade me foi dada. Ide, portanto, Mateus 28. Evangelizamos no mundo porque Cristo reina sobrenaturalmente sobre o mundo. Então, quando a gente pensa na soberania, a gente tem que pensar que se não houvesse poder na soberania de Deus da forma correta, como nós estamos aprendendo hoje, não teria por que você evangelizar o mundo. Porque se o mundo já tivesse uma lista de salvos e condenados, e a soberania de Deus se expressasse apenas nisso, o evangelismo não seria necessário. Mas o evangelismo é necessário porque a soberania de Deus está sobre nós, a igreja, no chamado de Jesus, através do ID. Aplicação prática para a igreja, então. Se Deus é soberano, o que a igreja deve? Tá? Eu acho que essa é a dúvida que fica na mente de todo mundo. Vamos lá, então. Descansar. Não precisamos viver em pânico diante das crises culturais, mudanças políticas, perseguições severas. Deus governa a história. A gente tem que descansar no Senhor. A igreja tem que descansar, né? Tem muito pastor aí hoje em dia que, pelo amor de Deus, é só tragédia, só teoria da conspiração. Toda vez que tem uma lua de sangue, aparece um pastor falando que Jesus vai voltar, que é o fim do mundo, que vai dar... Aqui em Chapecó tinha um maluco aí que estava, depois da pandemia, mandando os irmãos vender carro, comprar terreno no interior, fazer bunker e se esconder porque ia começar sei lá, uma perseguição, um apocalipse zumbi. O povo tava comprando comida, enlatando comida. Não aconteceu nada, já faz 6 anos, todo mundo tá normal, o mundo tá normal. Então, assim, a soberania de Deus, ela aplicada à igreja, ela tem que trazer descanso. Descansa, irmãos. Nós passamos pela pandemia, mas a igreja da Idade Média passou pela peste negra na Europa. A igreja africana passou pelo ebola. A igreja chinesa passou pela perseguição do comunismo. Descansem. Alguns morreram na perseguição, muitos, né, milhares. Outros morreram no ebola, outros morreram na peste negra, outros morreram na pandemia. Mas a igreja prevaleceu. Então, a soberania tem que nos trazer descanso. Obedecer. Soberania não é desculpa para passividade e preguiça. Deus soberano dá ordens claras e a igreja obedece com zelo e temor. Ser humilde. Se a salvação é inteiramente pela graça, ninguém se salva por mérito. Toda a glória pertence ao Senhor. Nenhum membro é superior a outro. E adorar o ministério. Nem tudo será plenamente explicado matematicamente. Teologia profunda se transforma em adoração, silêncio, reverente e serviço comunitário. Então, quando a gente entende a aplicação prática da soberania de Deus, nós entendemos que a nossa igreja realmente está andando no caminho certo. E a aplicação prática para nós? Se o homem é responsável, a igreja deve chamar ao arrependimento, né? A pregação deve afirmar a soberania divina, mas nunca esfriar o convite do evangelho. A pregação confronta, convida e adverte com lágrimas, tá? A gente não pode esquecer de confrontar o pecado. Spurgeon falava uma frase que se alguém entrou num culto um ímpio entrou no culto dos crentes e se sentiu bem, é porque tem alguma coisa errada na pregação do evangelho. Olha que visão totalmente oposta à nossa visão de hoje. A nossa visão de hoje qual que é? Que o visitante que é ímpio se sinta bem. Eu vejo pastores na hora da oferta falando bem assim, visitantes, por favor, não se constranjam.
Isso aqui é uma normativa para os membros da igreja, para os locais. Não se constrange. É tudo assim cheio de dedos, para não constranger o ímpio, o pecador, que talvez esteja até cheio de demônios, de vícios, de pecados, e ele talvez seja a única chance da vida dele de encontrar salvação através do evangelho que confronta da espada da palavra que separa juntas e medulas, alma e espírito. E a gente fica assim, cheio de dedos, não se constrange. A gente quer que o visitante se sinta bem. Irmãos, eu não estou falando com isso que você tem que fazer o visitante se sentir mal. O visitante chega lá, você dá um tapa nas costas dele, senta aí, ô vagabundo. Não é sobre isso que eu estou falando. Você vai recebê-lo com amor, com... Leandro, entenda bem isso, Leandro, que tu tem uma mão grande, se dá um tapa no visitante, você mata o visitante. Você tem que fazer o visitante chegar com amor, recebê-lo com amor, com atenção, com graça. Mas o evangelho precisa confrontar o pecado. O evangelho precisa tocar profundamente na alma da pessoa. Evangelizar intensamente. O segundo ponto. Deus ordenou o fim, a salvação dos seus, e também os meios, a nossa pregação. Pregamos a todos com urgência, porque não sabemos quem responderá. Então, até a palavra de Deus diz em Eclesiastes, saia pregando, saia semeando, né? Vou usar o termo pregando, mas semeando. Jogue semente de manhã, jogue semente à tarde, porque você não sabe qual das duas vai ser boa. Qual das duas vai produzir fruto, se é a que você jogou de manhã ou se é a que você jogou de tarde. Isso se usa muito para oferta, mas isso também é evangelismo. Sai pregando, você não sabe se o que ouviu a pregação de manhã vai se converter ou se o que ouviu de tarde vai se converter. Pregue com senso de urgência. Orar com fervor incessante. Se a salvação fosse humana, bastaria técnica de persuasão. Como a salvação é uma obra divina no coração, oramos desesperadamente para Deus agir. E evitar rótulos divisivos, né? Pastores e membros devem manter a unidade negociável nos fundamentos e não se destruir mutuamente por questões teológicas secundárias. É uma história triste, né? Mas tem um conhecido meu que era, sei lá, diácono de uma igreja, enfim. Aí ele foi ordenado, ungido a presbítero. Ele já ficou um pouco mais infladinho, assim, um pouco mais se sentindo importante. Aí, um dia ele foi ordenado pastor auxiliar da igreja. E aí, tinha uns irmãos, sempre sentavam na primeira fileira da igreja, assim, e aí naquele dia ele chegou lá e falou, irmão, dá licença que eu vou sentar com a minha família aqui. Aí o irmão olhou para ele e falou, qual que é, fulano? Não, fulano não, pastor fulano. Entendeu? Foi só dar um crachazinho para ele, que a síndrome do crachá ativou. Nunca isso pode acontecer. Tá? Todos nós somos servos de Deus, pastores, obreiros, crentes. E o crente de verdade, ele sabe respeitar o pastor, ele sabe honrar o irmão que é liderança. Quando você tem um crente que não honra pastor, você sempre fica com aquela dúvida, né? É bode ou é ovelha? Porque você tem essa dúvida no rebanho. É trigo ou é joio? Todo rebanho tem trigo e joio. A gente não vai aqui ser reducionista achando que na nossa igreja só trigo, né? Só ovelha. Vai entrar uns bode, vai entrar uns joio. Jesus falou que tem. Mas todo trigo, toda ovelha sabe honrar liderança. A liderança não precisa ser imposta. Toda ovelha honra o pastor. Fica perto do pastor. Sabe que o pastor aquece na noite fria. Sabe que o pastor protege do lobo voraz. Sabe que o pastor conhece qual é o melhor pasto. Sabe que o pastor entende onde tem a melhor água. Toda ovelha fica perto do pastor. Então, a gente não precisa, de forma alguma, impor nada a ninguém. Ok? Vamos fazer a nossa declaração, as nossas declarações de alinhamento. Eu quero que vocês falem aí verbalmente na igreja de vocês, tá? Na igreja de vocês não, né? Onde vocês estão agora? Na casa de vocês, em voz alta. Vamos lá? Cremos que Deus é absolutamente soberano sobre a criação, a história e a salvação. Amém? Cremos nisso? Ele é soberano. Cremos que a salvação é unicamente pela graça. Ninguém é salvo por mérito ou capacidade autônoma. Amém? Cremos que a Bíblia ensina a eleição e predestinação, mas também a plena responsabilidade humana de crer e de se arrepender. Amém? Cremos que todo aquele que invocar o Senhor será salvo, devendo o evangelho ser pregado a todos com urgência. E rejeitamos absolutamente o orgulho doutrinário, fatalismo, humanismo teológico e a divisão por rótulos em nossa congregação. Amém? Para a gente fazer nosso encerramento, tem uma síntese aqui, ó. Soberania sustenta a missão.
A doutrina da soberania de Deus é uma das verdades mais consoladoras da fé cristã. Seu conselho permanece eterno. A igreja nunca caminha abandonada na história. Ao mesmo tempo, a responsabilidade humana nos mostra que o chamado e a urgência do evangelho devem ser levados a sério. Na igreja alinhada, a soberania de Deus não anula a missão. Ela garante que a missão não será em vão. A responsabilidade humana não diminui a glória da graça. A glória da graça, ela manifesta o fruto visível da transformação do Espírito Santo. Terminamos esse tema não com arrogância intelectual, mas com profunda adoração ao Rei. Amém? É isso, meus irmãos. Vocês estão aí passando um friozinho, né? Tá todo mundo aí, a gente aqui do Sul, tem lugar que já tá 1 grau, 0 grau, né? Mas suportamos essa noite fria com a graça de Deus. Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Nunca, né? Todos sempre terminam bem. Então eu vou dar um tchauzinho para vocês. Me dê um tchauzinho aqui. Os que estão acordados. Ju, você tá acordado. Ju venceu. Ju, você venceu. A gente brinca porque a pastora Juliana, ela dorme cedo, né? Acorda muito cedo também, dorme muito cedo. Deus abençoe. Por que o Vandrigo tá deitadinho? Tá trabalhando, né? Já tá deitadinho já. Tá lá bonitinho, mas tá acordado assistindo. Tá de parabéns, Vandrigo. Deus abençoe vocês, meus irmãos. E a gente segue então para a próxima aula. A gente combina depois no grupo se vai ser de novo na sexta-feira ou na quarta. Mas você que está assistindo, né, essas aulas, que não é da nossa igreja Unção em Poder, eu faço votos de verdade que você encontre um alinhamento teológico, doutrinário. Talvez para nós é tão normal isso, todos eles ali não têm perguntas, porque é o que eles vivem na igreja, não tem nenhuma novidade para ninguém, não são em poder. Mas quem sabe, você que é de outra igreja, está assistindo esse conteúdo, tá pegando aí, falando, poxa, mas a gente não pensa assim, a gente faz diferente. E eu nunca tinha lido esse texto, eu nunca tinha. Então, compre o livro Igreja Alinhada, esse livro aqui, tá? Porque daí tem todo o conteúdo, imagina, 635 páginas, todo o conteúdo tá nesse livro, e você vai ter um conhecimento sistemático, teológico, eclesiológico, bíblico, de como a igreja deve estar andando junto com Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima aula.